Olá pessoal, tudo bem? Vamos à segunda parte da maquiagem para a pele negra. Dessa vez vai ser desse olho, um Smoky Glam em tom de verde e vinho. E com um delineado bem poderoso, escolhi cores que combinam em peles negras e que são totalmente diferentes e opostas, o verde e o vinho. Vamos ao passo a passo. Primeiro eu comecei corrigindo a sobrancelha dela com essa pastinha da Avon, na cor castanho escuro. Esse é um pincel chanfrado, que é da Natura. Corrijo somente onde ela tem mais falha e levanto um pouquinho no arco da sobrancelha. Vou trazendo para o início. Depois esfumo com a escovinha para ficar bem natural. Vou usar essa paleta da Shine. Vou pegar a cor mais clara só para selar essa pastinha. Vou levando a sombra bem pro início, sempre esfumando para não ficar marcado. Vou usar esse gel para sobrancelha da Luisance, na cor 2, para deixar os pelos no lugar. Vou usar esse corretivo, esse é o da Kryolan, o D5, com um pincel de cerda sintética. Vou delimitar a sobrancelha dela e já vou esfumar para pálpebra móvel, aplicando todo esse corretivo para neutralizar a pálpebra e receber as sombras. E com uma esponjinha eu vou esfumar esse corretivo e tirar todo o excesso de produto. Vou começar iluminando abaixo da sobrancelha. Esse é um pigmento da MAC, o Vanilla, com um pincel de aplicador de sombra, bem fofinho. Concentro mais esse pigmento no arco da sobrancelha e trago o restinho pro início. Agora eu vou começar a fazer o esfumado. Primeiro eu vou usar esse tom, que é da paleta da Belly Angel, com um pincel pequenininho. Esse é o 132 da Dye Makeup, cerdas sintéticas. Faço a marcação do côncavo, mantendo sempre o formato dele, que é nesse formato arredondado de meia lua. Vou concentrando a sombra e esfumando ao mesmo tempo. Agora eu vou pegar uma sombra, que é a sombra principal do esfumado, que é numa tonalidade de vinho. Com o mesmo pincel, vou fazer esse mesmo formato do esfumado, sempre aplicando e esfumando ao mesmo tempo, para não deixar marcado ou manchado essa sombra. A primeira sombra mais clara que eu usei, ela vai servir como base para essa sombra que eu tô aplicando e vai me ajudar a deixar essa sombra ainda mais suave, mais esfumada, já que essa sombra vinho, ela é muito pigmentada. Então isso evita também de manchar com mais facilidade essa sombra. Agora uma pausa para falar dessa paleta de sombra que eu tô usando, que é da Ludorama. Ela é muito pigmentada, macia e esfuma muito fácil. Só que como elas são muito pigmentadas, se você pesar muito a mão, ela pode ficar manchada. Agora eu vou pegar essa outra tonalidade, que ela é mais escura, para intensificar a cor do esfumado. Eu concentro mais essa cor na linha do côncavo, eu não avanço para cima da pálpebra fixa dela. Eu só mantenho a marcação exatamente na linha do côncavo. E como eu disse, essas sombras da Ludorama, ela é muito pigmentada. Para não ficar manchada, pega a sombra, tira o excesso, para evitar que vá muito produto para a pálpebra e fique manchado. Aplico essa sombra mais escura em toda a pálpebra móvel para fazer uma base para o pigmento verde que eu vou usar em seguida. Agora eu vou voltar com o segundo tom que eu usei no esfumado, acima do mais escuro, para suavizar o esfumado e voltar a aparecer as sombras que eu usei anteriormente. Estou usando o mesmo pincel, só que quando eu troco a cor, eu limpo o pincel, tiro todo o excesso da sombra que eu usei para não ficar manchado e misturar todas as cores ali. Agora eu voltei com o pincel mais fofinho, com a primeira sombra mais clara, e vou suavizar mais ainda esse esfumado. Agora eu vou aplicar o pigmento, esse da MAC, com um pincel fofinho também, de aplicar sombra. Vou depositando em toda a pálpebra dela, mas antes eu passei um fixador para poder grudar.
A cola que eu usei para fixar o pigmento foi a da Benai, a mesma cola que eu vou usar também para aplicar o glitter. Agora eu vou fazer uma pastinha com a mesma cola da Benai e com esse pigmento da Glow Makeup. Esse pigmento é verde, mas com reflexo dourado. Vou usar a primeira sombra que eu usei em cima, que é o vinho mais claro. Primeiro para fazer toda a parte inferior. Esse pincel é um de côncavo, da Macrylan. Esfumo bem, para não ficar marcado. Agora eu vou pegar a sombra mais escura. Esse pincel de precisão também da Macrylan, ele é menorzinho, só que eu concentro bem rente à raiz dos cílios, para não tirar o efeito da sombra mais clara. E o mesmo degradê que eu fiz em cima, estou fazendo embaixo. Agora eu peguei o pincel maior para tirar toda a marcação. Com o delineador da Inglot eu vou fazer o delineado. Pincel fino também para delineador. Eu estico a pálpebra para me ajudar a fazer um traço mais reto. Primeiro eu faço uma linha rente à raiz dos cílios. Nessa hora a mão tem que estar bem leve para não engrossar o traço. E uma dica também que eu dou, que apoie a mão no rosto da cliente, para que a tua mão não venha tremer e borrar o delineado. Agora, para fazer o puxadinho, eu pedi para ela abrir o olho e eu faço um traço ligando a linha d'água inferior com o final da sobrancelha. Faço um traço fino e reto, comparo para ver se o outro lado está na mesma direção e vou dando acabamento. Depois que eu vi e comparei que estava na mesma altura, eu vou reforçar esse traço para ficar bem preto. No meio desse traço, eu vou fazer uma ligação dele com o traço que eu fiz rente à raiz dos cílios. Faço a ligação e preencho onde ficou sem produto. E assim eu vou dando acabamento para deixar esse delineado bem preto e reto. De baixo para cima, eu vou trazendo para a ponta desse delineado, com a mão bem leve, faço o traço bem fininho. Com o mesmo delineador, eu vou preencher toda a linha d'água e vou borrar rente à raiz dos cílios. E aproveito para fazer a junção desse traço inferior com o traço do delineado. Antes de secar esse delineador, eu peguei o pincel de precisão da Macrylan e vou esfumar todo aquele delineado. Pego a sombra para selar esse delineador e esfumar mais ele. Vou usar a sombra preta da paleta da Belly Angel e vou selar aquele delineador. E deixar essa parte também mais preta. Os cílios postiços que eu usei foi o cílios de mink falso. A numeração dele é o G800. Usei a cola da Atelier Paris e fiz a aplicação. Uma dica para colar cílio postiço é deixar a cola secar pelo menos uns 3 minutos antes de aplicar nos olhos. E na hora da aplicação, pedi para ela olhar para baixo, segura a pálpebra dela e encaixa na raiz dos cílios. Assim a cola não escorre para dentro do olho. Esse batom que eu estou usando é da Mary Kay. Vou deixar o nome dele passando aí na descrição do vídeo. Ele tem esse tom de uva. Eu quis combinar com a sombra dos olhos. E assim finaliza a maquiagem. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa maquiagem e sugestões para os próximos vídeos. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei se gostou, se inscrevam no canal
e ative as notificações para receber tudo em primeira mão. Me siga nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.